Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Recebe aqui nos nossos estúdios do Mercado Central a pré-candidata à presidência da República pelo PCB, Sofia Manzano. Sofia, bem-vinda, bom dia, prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. Bom dia a todos os seus ouvintes, eu é que agradeço muito estar aqui hoje com vocês. Bom, você ainda é, para muitos eleitores, um nome novo em meio a esse embate eleitoral que vamos ter nesse ano. Vamos começar com você se apresentando. Afinal, quem é a Sofia Manzano que vai disputar a presidência da República? Bom, eu sou professora, sou formada em Economia pela PUC de São Paulo, tenho mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutorado em História Econômica pela USP. Sou paulistana, né? Nasci em São Paulo, mas já há 9 anos eu vivo na Bahia, em Vitória da Conquista, onde dou aula, né? Na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E sou militante do PCB desde 1989. Já fui candidata a vice-presidente em 2014, né, na chapa de Mauriase. E tenho feito toda a minha atuação política, né, quando jovem, no movimento estudantil e depois, já adulta, no movimento sindical. E por que essa pessoa cheia de títulos, né, tão preparada em várias áreas, se candidatar à presidência da República? Bom, a decisão de apresentar uma pré-candidatura à presidência da República foi do meu partido, né, do coletivo partidário. E eu acredito que justamente por isso, né, pela minha experiência e conhecimento da realidade econômica e social brasileira, o meu nome foi escolhido porque nós precisamos apresentar uma visão, né, e uma perspectiva de luta que seja diferente do que vem sendo feito nos últimos 20, 30 anos, que, apesar de ser praticamente a única ideologia que está sendo apresentada, que é a ideologia de que precisa fazer ajuste fiscal, precisa privatizar, precisa reduzir o papel do Estado nas políticas sociais, e sempre a desculpa para fazer tudo isso é para melhorar as condições de vida da população, e o que nós vimos é que todas essas coisas vêm sendo feitas e só tem piorado as condições de vida da população. Então, eu acredito que pelo meu conhecimento, né, da economia, da sociedade brasileira e a capacidade como professora, né, de levar estas pautas para o conjunto da população brasileira, o meu nome tenha sido escolhido nesse sentido. Certo. O PCB é um partido histórico, né? O Partidão era conhecido assim, que é o Partido Comunista Brasileiro. E eu pergunto para a senhora, candidata, o partido acredita de fato em 2022 no comunismo como uma plataforma, ou entende que, por exemplo, se a senhora vier a ser eleita presidente da República, precisaria haver um processo grande de transição, enfim, o que é essa crença de vocês do ponto de vista do sistema econômico mesmo que a gente tem? Bom, na verdade, assim, o comunismo não é exatamente uma crença, né? É uma necessidade diante do que o capitalismo tem feito com a humanidade, né? Todas as tragédias que nós estamos vivendo, tanto as tragédias humanas, né? Quantas vidas são perdidas em guerra, na fome, no desespero, né? Hoje a juventude, né, está sofrendo muito, o adoecimento mental é muito grande entre a juventude porque ela não vê perspectiva dentro do capitalismo de como vai ser o futuro dela. Então, eu vejo que o comunismo, ele é uma necessidade, por isso que ele é um sonho que tem ganhado muito, principalmente os corações da juventude. Agora, é evidente que o comunismo não é uma coisa que se constrói por decreto, né? É uma sociedade completamente diferente. Então, esse processo, ele tem que ser feito, primeiro, com a organização, né, das pessoas, dos jovens ou não jovens que querem lutar por uma sociedade diferente. Segundo, por atuações políticas no cotidiano que transforme a sociedade rumo ao comunismo, né? E também por trazer para o imediato, né, para a situação em que nós vivemos hoje, lutas que são fundamentais, né, que são importantes para a gente ter perspectiva de vida, né? Então, nós apresentamos, por exemplo, agora nessa pré-candidatura, a luta pela jornada de 30 horas semanais. Isso é fundamental para que a juventude, para que as pessoas tenham uma condição de trabalhar durante 6 horas
por dia e o restante do dia possa continuar seus estudos, pode ter um lazer, pode ter um exercício físico que é tão importante. Porque é muito engraçado, né? Todo mundo fala, a gente precisa comer bem, a gente precisa se exercitar, a gente precisa descansar a mente, mas tem que trabalhar 12 horas por dia, como é que faz isso? Então, estas lutas são importantes tanto para a gente construir uma sociedade diferente, como também para que nós possamos enfrentar o capitalismo que está posto no nosso dia a dia, que tem levado à barbárie em todos os sentidos, né? Tanto humana quanto da própria natureza, do meio ambiente, como a gente tem visto. E como funcionaria a lei de responsabilidade social que a senhora propõe? Exatamente. A lei de responsabilidade fiscal, que hoje é instituída, ela limita, né, os gastos públicos dos estados e dos municípios para um máximo de 60% do que o estado tem. Portanto, o estado já tem esse recurso, não é extrapolar o recurso, mas o recurso já existe. A lei de responsabilidade fiscal, ela limita a 60% o gasto dos recursos com remuneração dos servidores públicos. Isso faz com que grande parte dos serviços que devem ser públicos e estatais hoje estão sendo transferidos para a iniciativa privada, através das OS, através das fundações. E o que acontece? É o próprio Estado que transfere o dinheiro para estas OS operarem. Então, o dinheiro acaba sendo público, só que ele é operado numa lógica privada. Isso faz com que haja muito mais fraude, corrupção, desvio de recursos nestas organizações. Então, a lei de responsabilidade social que nós estamos propondo é uma lei que os recursos públicos sejam gastos 100% deles no setor público estatal, através de concursos públicos, através de planos de carreira, através da ocupação dos servidores públicos nos espaços que são públicos e o fim da terceirização e da transferência dos equipamentos públicos para a iniciativa privada. Como manter o equilíbrio fiscal diante dessa proposta? Veja só, existe um mantra, né, aí uma crença, né, de que o Estado tem que ter equilíbrio fiscal. Isso é uma falácia, porque na verdade o Estado, ele não as contas do Estado, elas não são contas como as contas de uma família. Aliás, muitas famílias não têm o equilíbrio fiscal e nem por isso deixam de existir, né? Elas não são dizimadas, pulverizadas, elas ficam endividadas. Isso é ruim para as famílias, mas a situação exige que isso aconteça. E no caso do Estado, é completamente diferente disso. Por exemplo, o Estado de Minas Gerais poderia ter, né, se não tivesse privatizado, um banco público que poderia, como já fez no passado, né, bancar através do banco os recursos necessários para o Estado fazer as operações que são necessárias, mas o que nós temos visto em Minas Gerais é o contrário, né? É um governo que está vendendo tudo que é estatal, está dilapidando o Estado de Minas, né? E sem deixar condições de futuro para que Minas Gerais possa construir minimamente estruturas, né, que resolvam o problema dos mineiros. A senhora Vera Lúcia, do PSTU, e Simone Tebet, do MDB, são as 3 mulheres que estão encabeçando, né, chapas presidenciais nas eleições deste ano. Acho que já é um avanço essas 3, ou que ainda está tímida a representação das mulheres para esse cargo de presidência da República? Eu acho que ainda é tímida a representação das mulheres na política em geral, né? É uma pena que a grande mídia, né, e até agradeço o espaço aqui, muitas vezes só coloca Simone Tebet e não fala da minha pré-candidatura e da Vera Lúcia como mulheres que estão já pleiteando a presidência da República. Inclusive, a Vera Lúcia já é a segunda vez que ela é pré-candidata, que ela é candidata. Mas eu acho que ainda é muito tímida a participação das mulheres. O problema não é simplesmente aumentar a participação das mulheres. A gente tem que aumentar a participação das mulheres trabalhadoras, as mulheres da classe trabalhadora. Porque nós temos, sim, principalmente nas cidades do interior, nas regiões mais afastadas do país, várias mulheres que são, inclusive, prefeitas, vereadoras, mas elas são, muitas vezes, da família da liderança, do cacique político regional. E elas não estão ali expressando os
os problemas reais das mulheres da classe trabalhadora. Elas não estão ali para construir, por exemplo, uma estrutura de acolhimento às mulheres. Eu vivo numa cidade que tem uma prefeita mulher e a cidade não tem uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Porque é uma mulher que vem da classe dominante, que vem das famílias tradicionais e não vivencia os dilemas das mulheres da classe trabalhadora. Então, a gente, no nosso partido e nas nossas lutas, nós lutamos para que as mulheres da classe trabalhadora, aquelas que realmente sentem na pele o que é a exploração, o que é a dupla jornada de trabalho, o que é a violência, sejam sim alçadas a candidaturas, a postos de comando, para que também possam construir instrumentos, de apoio e de resolução desses problemas. Candidata, as pesquisas mostram que a gente vive um cenário hoje muito polarizado entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Na eventualidade de um segundo turno entre eles, a senhora ficaria de que lado? Bom, o nosso partido toma decisões coletivas, portanto nós ainda não temos e esperamos estar no segundo turno, então não vamos adiantar nenhuma posição nesse sentido. Agora eu posso dizer para todos os ouvintes e para vocês que a nossa prioridade número 1 é derrotar Bolsonaro, porque o país não pode mais conviver com uma pessoa que comete crimes de responsabilidade e outros mais o tempo todo, que não fez nada que fosse minimamente aceitável do ponto de vista da população brasileira e continua na presidência da República. Então, se antes, inclusive, da eleição, pudéssemos ter um impeachment desta pessoa, seria até ideal. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Candidata, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente aqui, combinado? Combinado. Começando então com o socialismo. O futuro da humanidade. O capitalismo. A tragédia da humanidade. Maior desafio da sua candidatura. Acesso à grande imprensa. A esquerda no Brasil, unida ou desunida? A esquerda é unida na luta e as eleições são momentos de apresentar projetos. Luiz Inácio Lula da Silva. Um grande político do Brasil. Jair Bolsonaro. Um genocida. Sofia Manzano, ela é pré-candidata à presidência da República pelo PCB, ouvida por nós aqui no Café com Política de hoje, direto do Mercado Central. Gostaria de agradecer a sua visita, a sua disponibilidade, inclusive, de nos visitar aqui no Mercado Central. A senhora que não é mineira, certamente vai poder aproveitar bastante aqui as maravilhas que a gente tem no mercado. Obrigado, candidata. Eu que agradeço.